O Vitória estava numa situação bem delicada, ainda está num momento, né, que não é o melhor possível, mas ter vencido esse jogo foi fundamental e a gente vai ver agora como foi. Uma vitória para manter o rubro-negro na briga. O time de Condé fez sua parte, bateu Fortaleza por 1-0. O gol do jogo foi marcado depois desse pênalti. Mateuzinho só tirou do goleiro. Só que a rodada não ajudou. E o Vitória chega na última rodada precisando torcer para outros resultados. E como essa rotina de jogos, Condé pensa até em poupar jogadores e testar novos contratados. Um número muito elevado de jogos, né, no intervalo curto. Então a gente teve uma sequência aí de 3 jogos em 6 dias e tudo jogos decisivos, né? A semifinal do estadual, o clássico no meio de semana e esse jogo hoje muito importante pela dificuldade do adversário e pelo que representava o jogo. O Vitória foi a 11 pontos e subiu para a 5ª posição do Grupo A. A equipe está a 3 pontos do líder Sport e a 1 do Botafogo da Paraíba, clube que abre o G4. Nesta quarta-feira, o rubro-negro encara o 13 no Barradão. Se vencer, o time torce para um dos seguintes resultados: Sport perder o seu jogo e o rubro-negro baiano também precisa tirar saldo. CRB, Ceará e Botafogo também precisam perder ou empatar. Tudo isso na semana do primeiro Bavi da decisão do estadual. Conseguimos um resultado expressivo fora de casa contra um time muito bem treinado, com bons jogadores. Então isso de uma certa forma eleva a nossa confiança e mostra que a gente está no rumo certo, né, dentro daquilo que a gente pensa como equipe. Vamos nessa, vamos falar desse Vitória, né? O time aí do técnico Léo Condé conseguiu 1-0, um resultado importante. Vitória estava numa situação delicada na Copa do Nordeste, ainda não é fácil, né? Mas ter vencido lá mostra que tem força e que, né, ainda está vivo na briga. Saiu de delicado para possível, né? Era delicado, extremamente complicado e agora é possível. Ele depende de 5 outros resultados. Qualquer um dos 5 que demole, ele está ali beliscando a vaga. Agora, para isso acontecer, tem que algo importante acontecer. Ele ganhar o jogo dele. Ele ganhando o jogo dele, aí as coisas começam a ficar mais claras e fáceis, dependendo dos outros resultados. Eu gosto do que o Léo Condé vem fazendo, não tenho nenhuma procuração, não o conheço pessoalmente, nunca troquei 2, 3 minutos de conversa, mas eu gosto do estilo do Condé. Ele domina, na minha opinião, de fora, domina o elenco, domina as peças que ele tem à disposição dele e sempre encontra uma solução. E, por fim, entrega o que eu acho que é mais importante, o resultado. Performance é importante, a gente sempre fala sobre isso, mas resultado para as competições que ele disputa é muito mais importante até do que a performance, porque você traz conquistas. Quando você ganha, você conquista. Quando você só tem performance, nem sempre vai conquistar. Então, parabéns ao Léo. Conquistou um resultado importantíssimo, uma vitória importantíssima e que reacende a chama de dentro de casa, fazer a parte dele primeiro e torcer para os outros resultados. A gente vem de um panorama totalmente diferente, né? O Vitória, ano passado, foi vexatório nas competições. Esse ano, desde que o Léo Condé chegou, se ajustou em muitas questões, conseguiu ter resultados dentro de campo, né? Não só em questão de performance, mas conseguiu ter êxito em conquistas, em acesso. E o Vitória retornou ao lugar que merece, que é a primeira divisão, às finais do estadual. Tem chance agora de também passar na regional. A gente sabe que depende de algumas questões, mas o importante é fazer o que tem feito. Foi para fora, enfrentou Fortaleza, com a equipe também de primeira divisão, a equipe também que tem um calendário, uma equipe que investe e conseguiu ser superior, conseguiu trazer o resultado. Começou não tão bem a competição, mas se organizou e claro que o torcedor tem que estar feliz, contente, apesar que eu vejo muito
reclamações sobre o Léo Condé ainda da torcida, né? Nunca está satisfeita, mas tem feito um bom trabalho, merece ter esse crédito aí e vamos continuar acreditando. Eu acho que o Vitória não tem como pensar diferente, é ganhar o jogo e esperar que as outras coisas também colaborem aí e se classificar. O Léo Condé, olha, não adianta a gente gostar ou não gostar de um treinador. O que baliza qualquer treinador são os resultados. E realmente nós estamos vendo toda a trajetória. Lógico que nem sempre você vai agradar, porque existem distorções de pensamento, de tudo mais. Mas o que importa para o torcedor, e como já falei, para avaliar o desempenho de um treinador, são seus números. E os números do Léo Condé são muito bons. O Vitória não vinha há quanto tempo sequer pensar em classificar numa Copa do Nordeste. Ele está aí, lógico. Não depende só dele, mas só esse triunfo que ele teve agora diante de uma equipe fortíssima como é o Fortaleza, né? Que nós já sabemos, esses últimos anos tem sido a melhor equipe do Nordeste, jogando dentro dos seus domínios, depois de ela perder um clássico, ou seja, uma pressão imensa. E o Vitória foi lá, jogou um futebol eficiente, tá? Eu vejo muita gente falando que são muitos volantes. Não, o Evaristo dizia uma coisa importantíssima. Não é a posição, é a função que exerce. Com a introdução do Leonaldo, né, o Vitória teve um maior equilíbrio no seu meio-campo e, consequentemente, mais consistência defensiva. E soube tratar esse jogo como deveria. Pressão, sofreu a pressão, mas soube absorver. E, por fim, conquistou um resultado importantíssimo que deu a ele a credencial de buscar. Lógico que vai depender de uma série de fatores, mas ele tem que vencer o jogo dele, tá? E aguardar os outros resultados. Mas o importante é que ele chega na última rodada em condições de se classificar. E eu só sei que o torcedor do Vitória está ávido que isso ocorra para que ele chegue à outra etapa da Copa do Nordeste. Vamos ouvir o Léo Condé falando sobre o Mateuzinho, né? Um jogador que tem sido importante para o Vitória e foi o autor do gol aí na cobrança de pênalti. Mateuzinho é um jogador que tem oferecido muito, tanto na hora de marcar quanto na hora de jogar. Um jogador que segura bem a bola entra nele, ele não perde bola fácil, ele consegue tirar o time da defesa também, arrastando algumas bolas ali pelo meio. Pelo lado do campo também consegue fazer boas triangulações ali com o PK. E hoje foi premiado com o gol, teve personalidade para assumir, bateu o pênalti ali, a gente fica feliz por ele. Aos poucos foi ganhando a posição no time, né? E hoje é um dos mais importantes aí para o Léo Condé. Só me preocupa, e aí fica até a reflexão também para Xavier e Roberto, só me preocupa quando ele desfaz uma característica que ele nos apresentou do Mateuzinho. O Mateuzinho do arranque, o Mateuzinho que faz dupla com o Osvaldo, o Mateuzinho que pensa, mesmo arrancando em velocidade, pensa um passe mais profundo para o Osvaldo, aparece para concluir ou distribui para o Zé Hugo ou para o Yuri Castilho. Esse Mateuzinho que ele também ajuda a defender, e por vezes mais defender do que construir, é desperdício. Eu vi, estou falando muito por conta do Bavi também, Xavier. Ele deixou o Mateuzinho muito preso com o Jean e com o Caio, e o Mateuzinho era para construir. Esse Mateuzinho construindo, ele dá dor de cabeça ao adversário. Ele traz a atenção do adversário no que é mais importante nessa construção e nenhuma característica que ele mesmo construiu, que é a parceria dupla com o Osvaldo. Mas, ainda assim, Mateuzinho tem entendido a mensagem e tem feito a diferença, ajudando o Vitória e muito. O pênalti foi só uma consequência, porque ele mesmo tinha que cobrar, o Osvaldo já não estava em campo e o melhor em campo era ele, e ele tinha que assumir sem responsabilidade. Mateuzinho é uma boa surpresa, né? Veio ainda com aquela questão de tentar ver como ele ia se encaixar no Vitória, vestiu a camisa e vestiu muito bem, tem feito isso. Sobre essa questão até do posicionamento, a mudança, a necessidade, dentro da ideia do jogo do treinador, a estratégia, hoje em dia existe a fase ofensiva e defensiva e tem que se fazer. Não tem como abrir mão de ter ele também na fase defensiva, como ele fez muito bem contra o Bahia. Até certo momento ele conseguiu, pelo Bahia, ter uma melhor gestão de posse de bola, conseguiu neutralizar as questões dos espaços ali para formar linha de passe, e ele tem força, ele tem condições de sair ofensivamente, de fazer essas transições ofensivas longas, né, vamos dizer assim, de 50, 70 metros. Agora,
foi um jogo contra o Bahia e nesse jogo também, pela necessidade estratégica de fazer essas transições, eu acho que foi bem elaborado. Os 3 volantes que alguns até estão reclamando têm dado conta, têm dado maior segurança ao Vitória. Claro que em alguns jogos a questão do propor o jogo, a gente sabe que precisa de repente ter um que pense mais e um que marque menos, mas o Vitória nesses jogos eu acho que o Léo Condé acertou nas escolhas e espero que os outros que estão chegando aí e que já estão à disposição, quando for solicitado para mudança de esquema de repente, consigam realmente suprir essa necessidade do Vitória, mas o Vitória cada dia se mostrando mais forte. Olha, o Mateuzinho é o tipo de jogador que todo treinador gosta, sabe? Porque ele é multifuncional. Nós já vimos até na lateral ele jogando, ele joga centralizado, ele joga aberto pelo lado direito, aberto pelo lado esquerdo. É aquele cara que tem o arrasto, é habilidoso, ou seja, e conquistou a posição sem nenhuma contestação. E a torcida mas ele é o tipo de jogador que todo torcedor gosta, o jogador que não se omite, o jogador que parte para jogar individual, que volta para recompor, ou seja, essa multifuncionalidade dá ao treinador muitas oportunidades de mudança sem trocar peças, usando um jogador como ele, que realmente hoje é titular absoluto do Vitória sem nenhuma contestação.